O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos fala sobre a nossa relação com Deus. A gente escutou o profeta Amós, que em nome de Deus, Deus falando por boca dele, recrimina o povo, porque o povo oferece sacrifícios e faz festas religiosas para Deus, mas o coração está longe de Deus, estão praticando o mal. Por isso, e diz que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Então, aqui a gente encontra qual é a vontade de Deus para nós. É interessante como o ser humano faz, às vezes usa da própria religião para se manter à distância de Deus. A gente podia perguntar como é isso, se religião justamente é a relação com Deus, mas de alguma forma a malícia do coração humano faz dessas coisas, usa a religião, por assim dizer, para confinar Deus num espaço e que ele não pode sair dali, um espaço do sagrado onde ele é louvado, reverenciado, servido, onde se canta para ele, mas tudo dentro daquele lugar, tudo dentro daquele recinto. Saindo dali, quem rege a vida das pessoas, das famílias, dos grupos, não é mais a vontade de Deus, não é mais o querer de Deus, são as coisas do mundo. E a gente tem isso muito claro no meio de nós. A gente pode dizer de uma forma geral que o povo brasileiro é muito religioso, que a maioria das pessoas, segundo as pesquisas, acredita em Deus, a maioria das pessoas é cristã, uma boa parte ainda, talvez a maioria, ainda é católica. E tem pessoas que, como aquele personagem Riobaldo do romance Grande Sertão Veredas, dizia: "Eu sou muito religioso, para mim uma religião só é pouco, eu tenho várias." Então, assim somos, no Brasil. Mas depois você vê como é que é a vida na sociedade brasileira, e ali Deus não entra
reina no Brasil a desonestidade, a corrupção, desde aquele que puxa o fio e faz o gato para sua casa, aquele que engana o governo, engana o fisco, rouba nas pequenas coisas, no troco que dá, até depois os nossos governantes, que aí a gente nem precisa entrar em detalhes. Reina a impureza, a luxúria. Esse povo me dava vergonha quando eu estudava em Roma, porque na Europa todo mundo se refere ao Brasil como se aqui fosse uma espécie de orgia a céu aberto, 24 horas por dia. E assim como pensam que são os brasileiros, porque praticamente as únicas notícias que tem do Brasil são desse tipo de coisas. Então, reina a impureza, reina a desonestidade, reinam tantas outras coisas, o ódio, violência, a injustiça. E aí você diz, Deus, o brasileiro confinou Deus no terreno dos templos, das igrejas. Ali da porta para dentro, Deus é louvado, se choram, se derramam lágrimas de devoção, mas saindo daquele lugar, os cânticos e hinos se mudam para outros cantares, né? Com outras letras bastante diferentes daquelas que a gente ouve dentro da igreja. Então, é interessante como o ser humano faz isso, ele usa a religião para confinar Deus, para dizer, aqui você é um rei, dentro dessa gaiola dourada você é um rei, mas não ponha o pé para fora da jaula que eu construí para ti, porque fora dela quem reina é outro Senhor, é aquele que possuía os gadarenos, né? Esses dois nessa narrativa de Mateus. E é interessante que quando a salvação se aproxima, qual é a reação do povo? Quando o povo ficou sabendo que aqueles dois homens, que ninguém podia chegar perto deles, foram libertados, apesar de todo o prejuízo. E aqui o prejuízo também não é um detalhe ao acaso, porque os judeus não podiam comer carne de porco, então o que eles estavam fazendo com uma criação de porcos ali? Então, qual foi a reação do povo diante do poder de Cristo, diante da salvação que visitou aquela terra? Pediram, vai para longe de nós, te pedimos por favor, não chegues tão perto, não chegues tão perto. São João Paulo II, quando falava sobre Cristo, sobre o cristianismo, ele dizia isso, o cristianismo é o escândalo de um Deus que quis ficar perto de nós. Diante desse escândalo, a primeira reação contrária foi da sinagoga, e a segunda reação foi a do Islã. Interessante como pensar no islamismo como esse voltar a colocar Deus lá longe, um Deus muito perto, um Deus que se faz carne, não nos interessa, não queremos um Deus tão perto, queremos alguém lá longe de nós. Isso sim que nos enche de temor, de reverência, nos rebaixamos diante dele. A palavra islã quer dizer submissão, nós nos submetemos a Deus, mas aquela palavra que é tão própria do cristianismo, amor, ali isso só acontece quando tem a entrada do outro na minha vida, quando deixo o outro entrar na minha vida e eu entro na vida dele.
Então, aqui a palavra de Deus hoje nos convida a revisar a nossa relação com Deus. A gente não tem mais as quatro paredes dos templos, né, construídos pelas mãos humanas. E agora se trata de que cada família, cada pessoa seja cristão ali no lugar onde está. E deixe Deus entrar na tua casa, na vida da tua família, nos teus costumes, nas tuas palavras, na tua maneira de vestir, nas músicas que você escuta, nos livros que você lê, nas palavras que saem da tua boca, nas coisas que você conversa com os outros. Então, ali é o lugar, né, onde Cristo te visita e é onde Ele leva a salvação dele. Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia que Ele entre na nossa vida, faça parte, que altere tudo aquilo que é preciso ser alterado, que se Ele precisar mudar as nossas rotinas, os nossos hábitos, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de fazer as coisas, de viver, que Ele tenha plena licença para fazer isso. Pedir a graça de dar essa licença plena a Jesus, para que Ele entre na nossa vida e manifeste a nós o seu amor e a sua salvação.